Meu nome é Claire Adams, tenho 27 anos, e há apenas uma semana conquistei algo que ninguém na minha família jamais imaginou possível, um MBA pela Stanford. Você poderia pensar que isso me transformaria na filha predileta, não é mesmo? Mas na família Adams, eu sempre fui aquela que passava despercebida, a sombra silenciosa, enquanto minha irmã, Ashley, a futura médica, brilhava como o orgulho absoluto dos meus pais. Eu era apenas a filha prática, a que cuidava das contas, das responsabilidades invisíveis, a que ninguém notava de verdade. Durante anos me convenci de que se eu me esforçasse ainda mais, finalmente ganharia o reconhecimento deles. Mas no fundo eu sabia, para eles eu sempre seria a estranha, a que nunca pertenceu de verdade. O que eu não podia prever era que a noite que deveria celebrar minha vitória se tornaria um momento em que a frágil fachada de união familiar se desmoronaria para sempre. Com palavras cortantes como lâminas, meus pais fariam um estrago irreparável. E foi ali, entre olhares constrangidos e um silêncio ensurdecedor, que entendi, a filha que eles nunca aceitaram de fato estava prestes a desaparecer, não por escolha deles, mas pela minha. Você já ouviu algo tão cruel que desejou poder apagar da memória? Algo que em um dia que deveria ser só seu, destruísse até a última esperança de afeto? Se a minha história ecoa em você de alguma forma, talvez compartilhá-la ajude alguém a enxergar seu próprio valor, porque no fim, somos nós quem decidimos o que merecemos. Tudo estava preparado no Delmônaco, um dos lugares mais sofisticados de Seattle. Toalhas impecavelmente brancas, lustres dourados refletindo a luz suave, o murmúrio elegante dos convidados bem-sucedidos. Eu mesma havia reservado a sala privada, arcando com cada detalhe das refeições as garrafas de vinho. Não era ostentação. Depois de anos acumulando empregos paralelos, me afogando em empréstimos estudantis e noites em claro, eu só queria uma noite para comemorar algo que pela primeira vez, era inteiramente meu. Cumprimentei cada convidado com um sorriso educado, mas vazio. Estavam lá meus professores, colegas de turma que pareciam genuinamente felizes por mim, meu supervisor da consultoria onde acabará de ser efetivada. Todos ali por mim. Até que meus pais chegaram, Susan e Robert Adams, impecáveis como sempre, vestidos como se a festa fosse deles, não minha. Sem flores, sem um cartão, sem sequer um gesto que demonstrasse orgulho. Ashley, é claro, não apareceu. Plantão no hospital, disseram. Mas eu sabia. Ela simplesmente não tinha interesse em um evento que não fosse sobre ela. Fiz as apresentações, observando enquanto meus pais trocavam apertos de mão e sorrisos protocolares. Os elogios surgiram, aqueles que eu, em segredo, sempre sonhei que eles ouvissem. Um dos meus professores sorriu e disse: "Vocês devem estar extremamente orgulhosos da Claire. Um MBA em Stanford não é para qualquer um." Minha mãe soltou uma risada leve, quase irônica, e respondeu: "Nós nos orgulhamos das duas, é claro. Mas a Ashley, nossa caçula, está na faculdade de medicina, salvando vidas na emergência. Isso sim é o que realmente importa." O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o peso dos talheres suspensos no ar. Meu sorriso permaneceu congelado, rígido, como se tivesse sido colado ali só para sobreviver àquela cena. Minutos depois, meu chefe se levantou para fazer um brinde. Falou sobre minha determinação, sobre como eu havia liderado uma equipe de estagiários e mantido tudo nos trilhos mesmo sob prazos impossíveis. "A Claire é uma das consultoras mais brilhantes que já tive o prazer de trabalhar", declarou, com admiração genuína. "Ela tem um futuro extraordinário pela frente." Os aplausos foram calorosos, sinceros. Virei-me para meus pais, buscando, pela última vez, um vislumbre de orgulho em seus olhos. Meu pai deu de ombros com um sorriso condescendente. "Ela é inteligente, sem dúvida. Mas a Ashley, ela salva vidas todos os dias. Esse sim é um tipo de orgulho que faz diferença." As palavras caíram como um roteiro ensaiado, como se minha existência inteira não passasse de um prólogo para o grande espetáculo da vida dela, a heroína, a salvadora, a filha que realmente importava. Ao redor da mesa, o desconforto era palpável. Uma colega, em um gesto de solidariedade, tentou suavizar a tensão. Inclinando-se para minha mãe, disse com delicadeza: "Mesmo assim, vocês devem estar muito orgulhosos da Claire. O que ela conquistou é incrível." O sorriso de minha mãe foi gélido, quase desdenhoso. "Acho que está bom", murmurou. E então meu pai retomou mais uma vez o assunto, as plantões intermináveis de Ashley, as vidas que ela salvava, os sacrifícios que faziam dela alguém especial. Comparado a uma médica, acrescentou com um gesto de indiferença, um MBA não tem o mesmo peso. Foi aquele o momento em que algo dentro de mim se rompeu. Empurrei a cadeira para trás, o barulho cortando o silêncio como uma faca. Todas as conversas cessaram.
Minha voz saiu firme, mais forte do que eu imaginava possível. Vocês fazem ideia do que foi preciso para eu chegar aqui? Das noites sem dormir, das horas trabalhando enquanto estudava para não pesar no orçamento de vocês? Minha mãe apertou os lábios, um muro de reprovação muda. Meu pai me olhou como se eu estivesse causando um escândalo. Eu paguei a faculdade da Ashley. Eu enviei dinheiro quando a luz foi cortada. Eu passei sem para que essa família não afundasse. E mesmo assim, sou tratada como se meu valor se resumisse a assinar papéis atrás de uma mesa. O ar ficou pesado. Cada respiração na sala parecia suspensa. Naquele instante, eu não falava mais para os convidados, apenas para as duas pessoas que nunca me viram de verdade. Se sou tão insignificante quanto dizem, então quem vocês acham que segurou essa família todas essas vezes? Meu pai se levantou, o rosto ruborizado de raiva. Não precisou gritar. Suas palavras, secas e precisas, foram suficientes para me destruir. Lamentamos ter uma filha como você. Um suspiro coletivo, o som de um talher caindo sobre um prato. Por um segundo minha visão turvou não por lágrimas, mas pela dor nítida de uma verdade que finalmente se revelava. Olhei ao redor, vi os rostos chocados daqueles que me valorizavam pelo que eu era, e depois de volta para os dois que em um instante haviam me apagado. Quando finalmente falei, minha voz era calma, quase serena. Se é isso que vocês realmente desejam, então talvez seja a hora de eu viver como se nunca tivesse pertencido a vocês. E saí. Se nunca fui desejada, talvez fosse hora de agir como se nunca tivesse feito parte daquele lugar. Não chorei naquela noite. Não quando deixei o restaurante, não quando meus saltos ecoaram na calçada molhada de Seattle, sob uma chuva fina que parecia familiar demais. Nem mesmo quando cheguei em casa, tirei os sapatos e me sentei no silêncio do meu apartamento. Mas na manhã seguinte, ao destrancar o celular e ver 11 chamadas perdidas dos meus pais e uma mensagem única: "Você nos envergonhou. Espero que esteja satisfeita." Algo dentro de mim cedeu. Não foi tristeza. Foi exaustão. Porque aquilo não era um incidente isolado. Era apenas mais uma cena de um padrão que se repetia há uma vida inteira, e que pela primeira vez eu me recusei a normalizar. Não estava mais surpresa. Estava simplesmente cansada. Desde criança eu era a menina quieta, a que desaparecia enquanto Ashley brilhava em cada palco. Éramos separadas por apenas 2 anos. Mas a distância no modo como éramos amadas parecia um abismo. Ashley tinha recitais de piano, fitas de participação, festas de aniversário com bolos imensos e balões dourados com seu nome. Uma vez ganhei um bolo com os dizeres: "Feliz aniversário, Ashley Wickler", rabiscados sem cerimônia em um canto. Piada que virou tradição. Eles riam. Sempre riram. Fiz o que sempre fiz, sorri como se não doesse. Aprendi cedo que o sucesso só valia se cabia no molde deles. Quando voltei para casa com o certificado de primeiro lugar na Olimpíada de Matemática, as mãos trêmulas de orgulho, achei que dessa vez, faria diferença. Minha mãe nem ergueu os olhos da cesta de roupas sujas. "Que bonito", disse distraidamente enquanto passava uma camisa para o varal. "Mas a Ashley está fazendo voluntariado no hospital. Isso sim é impacto real." Essa frase, seu mantra sagrado, ecoava em cada jantar, em cada comparação, em cada suspiro de decepção quando meu nome era mencionado. Aparentemente nada importava a menos que viesse acompanhado de um jaleco branco ou de um diploma emoldurado na parede da sala. Mesmo assim, não desisti. Continuei empurrando, convencida de que se acumulasse conquistas suficientes, um dia, eles finalmente diriam as palavras que eu esperava há uma vida inteira: "Temos orgulho de você, Claire." Então me afoguei na faculdade, equilibrando 3 empregos ao mesmo tempo. Abria a cafeteria ao amanhecer, esfregava pisos de escritórios depois das aulas noturnas e passava os fins de semana ensinando crianças do bairro a resolver equações que seus pais nem sabiam que existiam. Cada centavo que ganhava desaparecia, nas contas da casa, nas mensalidades intermináveis da faculdade de medicina da Ashley, nos cheques que assinava sem nem sequer serem agradecidos. Ninguém nunca perguntou como eu conseguia. Ajudavam-se como se fosse um direito, como se meu suor fosse moeda de troco por um amor que nunca chegava. Michael costumava brincar que eu era a única pessoa capaz de equilibrar um orçamento familiar mais rápido do que reconhecia meu próprio valor. Dizia isso com um sorriso, mas havia sempre aquele brilho nos olhos dele, uma mistura de admiração e uma pena que eu me recusava a enxergar. Michael, o único que me viu de verdade desde os tempos da universidade, quando éramos 2 estranhos sentados no fundo da biblioteca, fingindo não ouvir os pais nos ligar para cobrar notas, escolhas, lealdade. Sua história não era igual à minha, mas carregava a mesma melodia dolorida.
O pai dele, um homem de uniforme e regras de aço, cortou laços quando Michael escolheu pincéis em vez de projetos de engenharia. Você não pode regar raízes mortas, Clary, ele me disse uma vez, enquanto eu chorava no banco de trás do seu carro, depois de mais um Natal em que meu presente foi um cheque assinado para Ashley. Na época, achei que era amargura falando. Ainda acreditava que lealdade era sinônimo de se esvaziar até não sobrar nada. Mas naquela noite, depois do jantar que desmoronou tudo, suas palavras começaram a fazer sentido. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem sua no telefone. Não atendi. Não conseguia. Mas ouvi o áudio uma dúzia de vezes, como se as palavras dele pudessem costurar os pedaços de mim que estavam se soltando. Clary, tenho orgulho de você. Não só por ter falado, mas por finalmente ter saído. Me liga quando estiver pronta para respirar de novo. Não estava pronta. Não completamente. Mas algo dentro de mim havia se mexido, uma rachadura na armadura que eu mesma havia soldado ao redor do coração. Por anos me agarrei à esperança frágil de que se ficasse quieta e trabalhasse mais, eles finalmente se virariam para mim. Que um dia, entre os elogios a Ashley e as críticas veladas, haveria um espaço para mim. Essa esperança era minha boia. Mas agora, pela primeira vez, eu começava a entender que talvez a liberdade só chegue quando você para de mendigar amor de quem nunca teve intenção de dá-lo. Quando saí do meu antigo apartamento não levei quase nada. Só o essencial, o laptop e algumas roupas gastas, os livros que não consegui abandonar e uma foto emoldurada da faculdade, Michael e eu no gramado do campus, segurando xícaras de café barato, sorrindo como se o mundo fosse nosso. Antes de tudo ficar tão pesado. Antes de eu esquecer como sorrir daquele jeito. Encontrei um apartamento pequeno em Belleville, simples, mas aconchegante, com pisos de madeira, paredes brancas e uma janela larga que dava para uma rua tranquila, sombreada por bordos. Não era grande coisa, mas era meu, pago com meu suor, escolhido, arrumado e vivido só por mim. Sem Ashley, sem Susan, sem Robert. Só Clary. Na primeira noite mal dormi. Fiquei deitada no colchão no chão, olhando para o teto, envolta em um silêncio que a princípio pareceu vazio. Mas quanto mais eu ouvia, mais entendia. Não era vazia. Era paz. Algo que eu não sentia há anos. Na manhã seguinte, abri o laptop e chequei minha conta. 3 transferências automáticas estavam agendadas. Uma para as contas de luz da casa dos meus pais, outra para a mensalidade da Ashley, a última para a hipoteca da família. Cancelei todas. Meus dedos tremiam quando cliquei em confirmar, mas uma leveza estranha se instalou no peito. Sem explicações. Sem desculpas. Só feito. Nas semanas que se seguiram, comecei a costurar uma vida que, pela primeira vez, era só minha. O trabalho na consultoria decolou. Meu chefe me entregou um projeto enorme, a reestruturação de uma multinacional de tecnologia. Me joguei de cabeça ficando até tarde, liderando reuniões, resolvendo problemas no piloto automático. Mas dessa vez não era pela aprovação de ninguém. Era por mim. E pela primeira vez, as pessoas começaram a notar. Mais convites para mesas de decisão. Mais pedidos de opinião. Minhas ideias finalmente tinham voz. Meu nome começou a circular, não como a irmã da Ashley ou a filha confiável, mas como Clary Adams, a promessa em ascensão. As noites se tornaram meu refúgio. Voltava para o meu cantinho de paz, onde cada peça que adicionava parecia um fragmento de mim mesma. Um sofá cinza macio, um abajur em formato de galho, uma estante alta para finalmente tirar os livros das caixas. Enchi a janela de suculentas, acendi velas, cozinhei jantares para uma enquanto 10 baixinho preenchia o espaço. Parecia extravagante, quase egoísta. E era maravilhoso. Num sábado, Michael apareceu com uma garrafa de vinho e 2 sacolas enormes de comida tailandesa. Ainda respirando, brincou, entrando como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Sorri. Acho que finalmente estou começando a viver. Nos sentamos no chão, cruzando as pernas, devorando macarrão e tomando cabernet barato, rindo de histórias da faculdade que pareciam de outra vida. Por um tempo, tudo ficou leve. Simples. Sem peso. Gosto desse lugar, ele disse, olhando ao redor. Parece você. Hesitei, sorrindo sem jeito. Acho que ainda estou descobrindo o que isso significa. Ele ergueu o copo, os olhos brilhando. A descoberta então. Nossos copos se tocaram, e uma quietude quente se espalhou em mim. Não era orgulho. Não era alívio. Era algo mais suave, talvez o primeiro traço de aceitação, ou pelo menos a certeza de que finalmente, eu estava caminhando em direção a ela. Mais tarde, enquanto dobrava um cobertor no encosto do sofá, meu telefone vibrou. Mãe. Depois pai. Nenhuma mensagem.
Só uma sequência de chamadas perdidas, 10 no total. Não atendi, nem chequei. Em vez disso, coloquei o celular no silencioso, me enrolei no cobertor e observei as luzes da rua piscarem através da janela. Eles tinham escolhido o silêncio por anos. Agora eu o devolvia. Um silêncio que, pela primeira vez, eles seriam obrigados a ouvir. Então veio a batida. Não suave, não hesitante. Firme, deliberada, exigente. O tipo de batida que não espera a resposta, que exige ser ouvida. Olhei para o relógio, 16h13, uma terça-feira. Acabará de chegar do trabalho, ainda de salto, o blazer escorregando dos ombros. Quando abri a porta, congelei. Lá estavam eles. Robert e Susan Adams. Impecáveis. Como se nada tivesse acontecido. Como se ainda tivessem o direito de aparecer assim, sem aviso, como donos de um território que há muito não era deles. Meu pai vestia uma camisa engomada e sapatos de couro polidos. Minha mãe, rígida em seu casaco bege, braços cruzados, lábios apertados em uma linha fina, pronta para a batalha que ela nem sabia que já havia perdido. Não falei nada. Não me mexi. Nós só. Refletir as luzes da cidade como fragmentos de um passado que já não me pertenciam. O vidro frio sob minha palma era a única coisa que me ancorava ao presente, firme, inquebrantível, assim como eu havia me tornado. Eles achavam que o silêncio era uma rendição. Mas o silêncio, agora, era minha arma mais afiada. Cada mensagem não respondida, cada ligação ignorada, era um tijolo a mais na fortaleza que eu havia construído em torno da minha paz. Não era ódio. Não era vingança. Era simplesmente a recusa em deixar que voltassem a ditar o ritmo da minha vida. O celular vibrou na mesa de centro. Um número desconhecido. Por um segundo, hesitei, antigos reflexos, a voz deles ecoando na minha cabeça. Você vai se arrepender. Mas quando atendi, não era a voz cortante da minha mãe nem o tom calculado do meu pai. Era uma mulher hesitante, com um sotaque que não reconheci de imediato. Claire Adams? Sou a Dra. Helena Vasquez, do Centro Médico de Portland. Desculpe incomodá-la tão tarde, mas... Ela fez uma pausa. Ashley deu seu número como contato de emergência. O nome da minha irmã caiu entre nós como uma pedra em um lago parado. Não houve onda de choque, nem raiva instantânea. Só uma quietude estranha, como se o universo tivesse pausado para ver o que eu faria com aquela informação. Ela está bem? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Fisicamente, sim. Mas... Outra pausa. Ela foi encontrada no estacionamento do hospital. Desorientada. Exausta. Disse que não tinha para onde ir. Eu fechei os olhos. Não pela dor dela, mas pela memória vívida de mim mesma, anos antes, sentada no mesmo chão frio de um corredor de hospital, as mãos tremendo enquanto assinava mais um cheque que nunca seria agradecido. A diferença era que naquela época, ninguém tinha ligado para meu contato de emergência. Ela sabe que foi você quem ligou? Perguntei, já conhecendo a resposta. Não, ela só. A médica baixou a voz. Ela só pediu que não contássemos para os seus pais. Claro que não. Porque Ashley sabia, no fundo, o que eu havia aprendido tarde demais, que alguns laços não nos sustentam. Eles nos afogam. Onde ela está agora? As palavras saíram antes que eu pudesse questioná-las. Não era perdão. Não era reconciliação. Era apenas a memória de uma promessa que eu havia feito a mim mesma, anos atrás, enquanto olhava no espelho e via uma estranha de olhos inchados. Nunca mais deixarei ninguém se sentir assim por minha causa. Ela está em observação até amanhã de manhã. Mas Claire, a médica hesitou. Ela precisa de ajuda. Não financeira. Humana. Humanidade. Aquilo que minha família havia negociado por status, por aparências, por um nome intocado em jantares de gala. Eu respirei fundo, os dedos apertando o copo até sentir o vidro gelado morder minha pele. Diga a ela que vou buscá-la. Não era uma pergunta. Não era uma concessão. Era uma escolha e pela primeira vez era minha. Quando desliguei, o apartamento parecia mais cheio do que antes. Não com a presença deles, mas com a minha própria. Eu não era mais a filha que tremia diante de portas batendo. Não era mais a mulher que se encolhia ao som de vozes elevadas. Eu era a pessoa que havia construído uma vida do zero, que havia aprendido a dizer não sem se desculpar, que havia transformado cicatrizes em mapas para não se perder novamente. Michael apareceu na porta da cozinha, uma garrafa de vinho na mão e uma expressão cautelosa. Tudo bem? Eu o encarei por um longo momento, sentindo o peso da decisão se assentar nos meus ombros como um manto que finalmente me servia. Não, disse honestamente. Mas vai ficar. E pela primeira vez acreditei nisso. O ar parecia carregado de um brilho discreto, como se o próprio universo conspirava a meu favor, sussurrando. Você chegou aqui.
Pensei na menina que eu fora, aquela que enviava metade do salário para casa, esperando por um agradecimento que nunca vinha. Lembrei daquele jantar, daquela frase como uma lâmina. Lamentamos ter tido uma filha como você. E de repente entendi. Antes eu acreditava que o silêncio era a derrota. Agora sabia que o silêncio poderia ser a minha arma mais poderosa. A celebração não foi grandiosa de propósito. Nenhum salão luxuoso, nenhuma lista de convidados obrigatórios cujos nomes eu mal reconhecia. Apenas algumas pessoas, amigos que permaneceram quando tudo desabou, colegas que me estenderam a mão quando o chão sumiu. E Michael, claro, que chegou com 2 garrafas de vinho e uma tábua de queijos absurdamente grande, insistindo em arrumá-la ele mesmo com uma precisão quase cômica. Não era uma festa pela conquista. Era um brinde à resistência. Acabará de assinar um contrato de liderança na empresa. Não um cargo oferecido por piedade ou influência, mas uma posição que eu havia conquistado, negociado palavra por palavra, sem sombra de favores ou cordas puxadas por trás das cortinas. O apartamento brilhava sob a luz âmbar, suave. Jazz e melodias indie preenchiam o espaço, enquanto lá fora, as águas de Puget Sound cintilavam sob o céu noturno, a cidade pulsando em um ritmo tranquilo, viva. Riso ecoava pelo cômodo. Alguém erguia um copo em minha honra, e eu ri também, não aquele riso ensaiado, educado, que antes usava para preencher vazios, mas um riso genuíno, solto, como se o peito finalmente voltasse a respirar. Ninguém mencionou Ashley. Ninguém falou dos meus pais. Ninguém me olhou com aquela piedade que eu já conhecia tão bem. Em vez disso, vi orgulho. E algo mais profundo, algo que pela primeira vez se parecia com amor. Michael tocou seu copo no meu e sorriu. Olhe ao seu redor, disse, indicando as risadas e a luz. Esta é a família que você construiu, Clary. Assenti, deixando a verdade se acomodar dentro de mim. Sim, murmurei. O tipo que também me escolheu. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, saí para a varanda. O ar da Bahia era fresco, limpo, como se varresse os últimos vestígios do passado dos meus cabelos. Lá embaixo, as luzes de Seattle tremeluziam como estrelas espalhadas ao acaso. Terminei o último gole de vinho e me permiti respirar. Pensei em todos os sacrifícios invisíveis, nos anos em que dei até não sobrar nada para me restar. Lembrei daquele jantar, daquelas palavras que nunca mais sairiam da minha memória. Mas então me recordei da primeira vez em que me impus. Da primeira noite que dormi aqui, sozinha, mas segura. Da primeira vez que alguém disse que se orgulhava de mim, e quis dizer. E algo clicou. Talvez não possamos escolher a família em que nascemos, mas podemos decidir quais capítulos dessa história carregamos conosco e quais, finalmente, deixamos para trás. Talvez amor que exige provas não seja amor de verdade. Talvez a liberdade real seja aprender a parar de implorar por aquilo que nunca foi dado de graça. Dentro de casa, meu telefone vibrou. Outra mensagem, dessa vez de um desconhecido. Alguém que havia lido a reportagem, me encontrado no meio do ruído e escrito. Sua história me fez sair da dor que achei que tinha que aceitar. Sorri. Não estava mais sozinha. E eles também não. Voltei para dentro e apaguei as luzes. O apartamento ainda guardava o calor das risadas, o cheiro suave de vinho e velas no ar. Passei anos suplicando por reconhecimento. Agora havia terminado de suplicar. Agora eu criava. Eu escolhia. E pela primeira vez sabia exatamente quem eu era. Não a filha que precisavam moldar. Não um plano B. Não um fio invisível costurando a vida dos outros. Apenas eu. Inteira. Livre. Pode ser que eu não seja a filha que eles queriam. Mas finalmente sou a mulher que eu escolhi ser.